eleição na Argentina. Foi a primeira eleição, a primeira cobertura multimídia. Mas começou de uma forma muito artesanal. Eu estava lá como enviado da Zero Hora e tinha uma colega da Rádio Gaúcha e um colega da TV. E eu, por uma iniciativa própria, não quis me limitar a dar só a material da Zero Hora, sabe? Porque eu não posso botar o material na Rádio Gaúcha também, já que eu estou aqui diante, por exemplo, no momento que o Carlos Menem, que era presidente da Argentina, ia renunciar. Vou tentar também colocar isso na Rádio Gaúcha. Eu liguei pra cá, o pessoal aceitou e eu passei a fazer rádio, né? Aí voltei e o pessoal disse: Rodrigo, quer começar a fazer um comentário diário na Rádio Gaúcha? Eu topei, né? Meio sem técnica, porque na faculdade às vezes a gente não aprende tudo, né? Toda a técnica. Então não tinha muita técnica. Aí comecei a fazer um comentário diário de rádio. Aí teve um episódio da Guerra do Iraque, em 2003, também, a Segunda Guerra do Iraque, que o Túlio Milman tinha um programa na TV Com e ele queria que alguém entrasse daqui da redação, daquele estúdio que nós temos ali, comentando o ataque ao Afeganistão, ao Iraque. E aí eu me voluntariei, né, e fui fazer um comentário de uns 4, 5 minutinhos, assim, né. E o pessoal ligou pra cá da TV e disse: não, tem jeito pra TV, não quer fazer um comentário também? E eu só fui fazer um comentário, passei a fazer um comentário diário. E aí, de certa forma, né, um pouco rádio, um pouco TV e um jornal que eu já fazia. Sem querer que você e eu nunca tive certeza do que eu gostava, né? Se era mais jornal, se era mais rádio, se era mais TV. E aí, por ocasião, assim, tipo, eu comecei como auxiliar de redação, né? Como de office boy de redação. Então, eu acabei começando de uma forma assim, tipo, foi a primeira oportunidade. Fui virando repórter, virando editor e tal. E aí, por meio dessas outras oportunidades, eu tive a chance de fazer as outras mídias. Mas, claro, aí quando ia, por exemplo, por fazer tudo, eu comecei também a ser escolhido para viajar em coberturas especiais, que obviamente é mais barato mandar um repórter do que 3, por exemplo, né? E nessas coberturas eu comecei a fazer também uma videozinhos, assim como vocês estão fazendo. Fazia um videozinho aqui, botava no site, botava no blog, às vezes levava, claro, depois com o tempo comecei a levar equipamento maior, tipo câmeras mais profissionais, para fazer material para televisão também, como na cobertura da morte do João Paulo II. E aí virou essa coisa, aí daqui a pouco comecei a gravar áudio e botar no site também. Então começou a se tornar realmente mais digital do que simplesmente um repórter que faz várias mídias. Mas foi uma iniciativa tua, não foi alguém... Não foi. Claro que eu comecei a fazer porque eu gostava, né? Mas aos poucos acho que o mundo da comunicação e a Zero Hora em especial deu a largada em nível de Brasil, assim. Eu me lembro que quando eu ia para coberturas assim fora, o pessoal do Estadão, da Folha, vocês fazem para todos, né? Todos os vídeos, exploração e tal. E hoje é uma coisa que já é natural, né? E eu acho que a gente conseguiu com isso um pioneirismo, exatamente. E que está sendo super legal, porque hoje, né, as pessoas no Brasil inteiro e no mundo se perguntam um pouco qual é o futuro da comunicação, qual é o futuro do jornalismo, né? Se vai acabar o papel, se não vai acabar, ninguém sabe a resposta, né? Quem tiver a resposta, por favor, nos diga. E aí, de certa forma, a gente está passando com uma certa tranquilidade por isso, né? Eu, como jornalista, como profissional, só ganhei fazendo assim, sabe? Porque tu acaba sendo mais valorizado profissionalmente, financeiramente, porque realmente começa a ter um tempo aí que tinha um contrato na TV, outro na rádio, outro no jornal, por conta desse trabalho. E acaba indo nas coberturas especiais, sendo chamado a trabalhos especiais por ser um cara mais, talvez, completo, assim, né? E eu acho que o profissional é bom porque daqui a pouco tu começa num mercado extremamente competitivo, além de ser um diferencial, daqui a pouco faz um emprego no jornal, tu tem a possibilidade de trabalhar numa rádio, numa televisão, né? Acho que acaba tendo uma flexibilidade maior. Assim. No caso, naquela cobertura que fez da Revolução de Jasmim, na Líbia ali, quais equipamentos que utilizou para todas aquelas gravações, assim, provavelmente uma câmera um pouco menor, né? Eu não gosto de usar câmera grande, porque eu acho muito invasiva.
né? A câmera da TV ela é muito grande normalmente. Então, para entrevistar as pessoas é muito ruim. Eu prefiro um equipamento menor. A outra é que em alguns lugares é bom ser reconhecido como jornalista, em outros é ruim. Porque se você é conhecido como jornalista num lugar onde tu tem alguns privilégios, por exemplo, tem uma credencial para cobrir a eleição do Obama, lá, por exemplo. Muito legal, porque a credencial chega perto do candidato. Né? Mas ao mesmo tempo, em ocasiões que eu não tinha a credencial, era legal porque eu podia me misturar com o povo e aí ganhar a percepção do cidadão comum. Isso acabava sendo uma vantagem. Em caso de guerra, em caso de conflitos, tem que avaliar. Às vezes é bom você ser jornalista, porque o jornalista, né, daqui a pouco consegue algum privilégio de no meio do tumulto tu conseguir fugir mais rapidamente, ou às vezes acesso à internet, que é fundamental cada vez mais, a maneira como transmite a informação. Ou não, ou daqui a pouco o fato de ser jornalista é ruim, porque tu pode ser sequestrado, né? Tem que avaliar a situação por situação. No caso da Primavera Árabe, na Líbia, por ser jornalista multimídia, eu me impus uma questão de, assim, por exemplo, eu não poderia entrar na Líbia e ficar incomunicado, sabe? Como alguns colegas ficaram. O meu objetivo era continuar transmitindo o tempo inteiro. Então não adiantava eu entrar lá e ficar sem internet, sem telefone. Para mim, jornalista tem que mandar matéria, não tem que ficar incomunicável e muito menos ser preso ou morto. Né? Teve colegas que entraram e ficaram 20 dias sem mandar matéria. Tá? E legal, fizeram um acordo com o seu jornal com relação a isso. Numa cobertura multimídia eu acho extremamente complicado. Tá? Eu acho que o repórter tem que estar sempre alimentando o site, sempre indo na rádio. Nós não trabalhamos mais num tipo de jornalismo como a New Yorker faz, que eu acho maravilhoso, mas o cara fica um mês lá no lugar e depois quando volta vai escrever a matéria, ou vai escrever um livro. Né? Acho que nesse tempo, nesse jornalismo full time, assim, a gente precisa estar transmitindo sempre. Então o que eu fiz na Líbia? Eu fiz imersões no país e saía. Então eu estava na Tunísia, ia até a fronteira, todo dia. Um dia eu consegui entrar, aí entrei. Não tinha telefone, não tinha gasolina, estava realmente muito complicado, não tinha nem hotel. Né? Então eu acho que eu até acertei, porque daí eu entrava e saía. Não sabia se no dia seguinte eu ia poder entrar. Tanto que teve um dia que eu entrei, que eu saí, os caras fecharam a fronteira e acabou, ninguém mais entra. Sabe? Então aí eu usava equipamento, uma câmerazinha Sony pequena, com um microfone, né? Um celular BlackBerry, internet o tempo inteiro. E basicamente isso, um laptop com um programa de edição de vídeo, edição de áudio também. Isso, eu acho que hoje está cada vez mais legal. Se eu tiver uma oportunidade numa próxima cobertura, eu quero ver se eu faço cobertura só com iPhone. Tá? Eu quero ver se é possível fazer cobertura. Um colega agora que foi para a fronteira com a Síria, fotógrafo, por conta própria, foi de férias, né? Ele levou só o iPad. E aí conseguiram transmitir de lá fotos com o iPad, sabe? Então, eu acho que cada vez caminha mais para menor equipamento, mais ágil, né? Eu acho que nessa questão multimídia você tem que cada vez mais te preocupar com o conteúdo, às vezes em detrimento da qualidade. Isso significa, por exemplo, gravar com um iPhone que tem muita informação, mas às vezes a qualidade da imagem não é tão boa. Então, isso, às vezes, a informação que você está passando ela é mais importante do que a qualidade técnica. Entende? É uma opinião pessoal, assim, sabe? Porque o pessoal da TV por muitos anos se preocupou muito com a qualidade técnica da imagem. Eu acho que tem que ter qualidade, mas ela não pode ser, a técnica não pode ser maior do que o conteúdo, sabe? A informação. Um pouquinho menos complicado da Primavera Árabe foi em Honduras, que tu cobriu o golpe de Estado, né? A volta do Manuel Zelaya para a embaixada. E tu entrou na embaixada brasileira e ficou... Isso foi um momento muito legal, assim, eu considero os maiores furos da minha carreira, porque eu jamais achava que eu fosse entrar. Foi o único, né? Fui um colega da Folha também, ele entrou antes de mim. Só que foi legal porque eu fui o único, ele era da Folha e eu, como era do grupo RBS, eu tinha
quando eu transmitia para a rádio e para a TV. Então as minhas imagens acabaram no Jornal Nacional também, porque tinha toda a estrutura de RBS TV filiada à Globo. Né? O cara da Folha, claro, o cara fazia para a Folha, era legal, então, mas era jornal, então para a TV acabou ganhando uma dimensão muito legal. Todo mundo queria entrar na embaixada, né? E a gente trabalhava juntos como colegas jornalistas, né? A gente fazia pressão junto ao governo lá para tentar entrar, junto ao governo daqui para tentar entrar. O governo daqui dizia o seguinte: se vocês quiserem entrar, a gente autoriza, só que tinha uns termos que estavam em volta, que quem mandava era o governo golpista lá, né? Se o governo daí autorizava, a gente deixa vocês entrarem na embaixada. Só que o governo de lá dizia assim: não, mas o Brasil precisa nos dar uma comunicação de que ele vai deixar vocês entrar. O que eles queriam, na verdade, é que o Brasil entrasse, fizesse uma comunicação oficial com o governo que tinha tomado o poder, para que isso fosse reconhecido como uma relação diplomática. O Brasil tinha rompido as relações diplomáticas com o governo. Exatamente, era questão de reconhecimento do novo governo. E aí, óbvio que não aconteceu isso. Eu consegui uma fonte que apoiava o golpe, que era uma fonte civil, mas que apoiava o golpe, de um partido lá que apoiou o golpe, e aí conversei com o cara e disse para ele que o Zelaya estava fazendo o que queria dentro da embaixada brasileira e que o Brasil aqui não sabia o que estava acontecendo. E ele disse: então é importante que tu entre mesmo. E aí marcamos um dia e ele não, vai pra frente lá da embaixada, na frente do cordão militar, e ele vai entrar. Aí eu disse, não, tudo bem, aí fui pra lá. Aí acabei entrando, assim, fiquei uma semana lá dentro, e com situações complicadas, por exemplo, confinamento, né, estar fechado dentro de um lugar é complicado. Sofria censura por parte do Zelaya e dos apoiadores, porque eles queriam que a gente mostrasse só fotos boas dele, né? Uma vez eu me lembro que um colega falou, acho que vai ter que aproximar um pouquinho mais, senão não vai pegar bem o áudio. Um colega fez uma foto do Zelaya cabisbaixo, assim, a cadeira do lado vazia, e ele chamou e queria saber quem tinha feito a foto, porque tinha ido se divulgar em vários jornais que mostravam ele como um perdedor. A gente dormia numa... Quando eu entrei, já tinha alguns jornalistas lá, da AP, da France Press, da Reuters, o pessoal da Telesul, do Chaves, e os colegas da Folha. Então, quando eu entrei, sofri um certo preconceito, mas eles já estavam lá há mais tempo, né? Aí chega um cara de fora, que nem a casa do Big Brother, assim, né? Então, teve um certo preconceito, tanto que eu não tinha levado saco de dormir, não tinha levado quase nada de estrutura, nada. Eu levei uma mochilinha com uma calça, duas cuecas, uma camiseta e eu. O meu objetivo era ficar 2 dias só. E cerca de quantas pessoas tinham lá dentro? No início tinha 300 pessoas. Quando eu entrei, talvez uma semana e meia depois do início, acho que tinha umas 100, 150.